Nesta aula nós vamos fazer o download e a instalação do MySQL. Então vamos até a página oficial do MySQL. Eu vou procurar aqui no Google. É o mysql.com. Então vamos clicar aqui no link. E aqui na página vamos até o menu Downloads. Vamos procurar pelo link MySQL Community Downloads. Então, é esse aqui. Caso você não esteja trabalhando com Windows, você terá que baixar o MySQL aqui na opção MySQL Community Server. E caso você tenha outro sistema operacional que não o Windows, você vai ter que selecionar o sistema operacional aqui para baixar os arquivos referentes, ok? Vamos então voltar à página anterior para que eu possa acessar o MySQL Installer for Windows. Aqui então nós temos a versão 8.0.22, é a última versão do MySQL nesse momento. A parte de instalação entre uma versão e outra não se difere muito, ok? Para fazer o download, vamos clicar neste segundo botão que tem o tamanho de 405 MB. Nessa nova página, basta você clicar no link No Thanks, Just Start My Download, que o download do arquivo vai ser inicializado. Bom, eu vou cancelar o download. Eu já fiz esse download previamente, então eu vou acessar a minha área de trabalho. Vou executar o arquivo para que o processo de instalação seja inicializado. Nesta primeira janela, nós temos várias opções aqui de instalações. O que são cada uma delas? A primeira é o modo para desenvolvedor. Aqui você vai baixar o MySQL Server, que é propriamente dito o SGDB do MySQL, e além dele você vai baixar outras ferramentas, como o MySQL Shell, MySQL Router, o MySQL Workbench, MySQL para Visual Studio, conectores que são drivers de conexão, alguns bancos de dados para exemplos e também tutoriais. Não sei exatamente quais os arquivos atualmente que são entregues nessa opção e a documentação do MySQL. Essa opção ela tem um probleminha que ela demora de 10 a 15 minutos mais ou menos para que a instalação seja completada. Então eu não gosto muito de trabalhar com ela. Tanto a opção Developer Default como Full, ela demora bastante o processo de instalação. Então eu não vou instalar nenhuma dessas duas. Essa segunda opção, Server Only, ela vai instalar apenas o MySQL Server. Então se eu quiser o MySQL Workbench, eu não vou ter acesso, eu vou ter que fazer uma instalação à parte do MySQL Workbench. Então, para que eu não precise fazer o download do MySQL Workbench lá no site, eu não vou selecionar essa opção também. A opção Client Only é apenas as ferramentas clientes do MySQL. Então, se você já instalou o MySQL Server pela opção MySQL Server Only, e agora você deseja instalar todas as ferramentas clientes, você então clicaria nessa opção. E são essas aqui as ferramentas clientes, MySQL Shell, MySQL Router, Workbench, entre outras, ok? Qual opção então eu vou instalar? Eu vou selecionar a opção Custom. Essa opção permite que você selecione o que você quer instalar. Então eu vou clicar em Next. E aqui a gente tem no lado esquerdo as opções de instalação. Vamos começar então selecionando o MySQL Server. Veja que ele me oferece a 8, a 5.7 e a 5.6. Eu vou selecionar a 8 e o MySQL Server 8022, ok? Vou clicar na setinha verde e trazer essa opção aqui para o lado direito. Agora eu vou minimizar essas opções e clicar em Applications. Aqui em Applications eu vou selecionar o MySQL Workbench, também a opção
8022, que é a compatível com o MySQL Server que nós vamos instalar. Ok? Vou instalar também o MySQL Shell, que seria a parte de linha de comandos do MySQL. Eu uso muito pouco essa opção, já que eu trabalho bem mais com o Workbench, mas vai que uma hora a gente precisa, então eu sempre gosto de instalá-la. Vou selecionar aqui. Ok. Depois nós temos a parte de conectores, que são os drivers de conexão. Se você quiser selecionar algum driver de conexão aqui, fique à vontade. Eu não vou selecionar nenhum. Temos aqui a documentação e bancos de dados de exemplos, caso você queira instalar, ok? Então teria aqui para o MySQL 8022, eu também não vou trabalhar com nenhum deles. Eu vou selecionar a documentação. Também é algo que em algum momento você pode precisar utilizar. Depois de selecionar todos os recursos, vou clicar em Next. Temos aqui então tudo que será instalado. Vamos clicar em Execute. A partir de agora, então, o MySQL começa a realizar o processo de instalação. Nós devemos aguardar até que ele seja concluído. Então, o MySQL Server já foi completada a instalação. Ele está instalando agora o MySQL Workbench. Ok, a instalação do Workbench foi completada. Ok, todas as ferramentas foram instaladas, vamos clicar no botão Next. Agora nós vamos começar uma pequena configuração para o MySQL Server. Então, vamos clicar em Next. A primeira configuração é o tipo de instalação que você vai ter do MySQL Server. Então, ele traz três tipos aqui: Development Computer, a Server Computer e a Dedicated Computer. A principal diferença entre elas é o consumo de memória. Então, nós vamos selecionar a opção Development Computer, que é a opção para desenvolvimento, para que você instale em computadores que vão trabalhar com desenvolvimento, que ele ocupa o mínimo possível de quantidade de memória, então a sua máquina não fica consumindo aí muita memória para outros recursos. Você também tem a porta padrão do MySQL, que ele seleciona a 3306. Se você deseja trocar o número da porta, você pode trocar aqui. E lá nas URLs de conexões, quando você for trabalhar com suas aplicações Java, você vai colocar o número da porta que está aqui. No caso, eu vou manter a porta padrão, que é a 3306, e vou clicar em Next. Bom, o MySQL 8 trabalha com um processo diferente de senhas, então ele está recomendando que você utilize esse processo de senhas do MySQL 8. Caso você não queira, você pode trabalhar com o processo de senhas anterior à versão 8, que era aquele que nós tínhamos lá na versão do MySQL 5.1, 5.5 e 5.7. Eu vou manter a opção recomendada, ok? E vou clicar em Next. Aqui nesta janela, nós vamos selecionar um usuário e a senha desse usuário. É esse usuário e senha que você vai utilizar nas URLs de conexões quando você for desenvolver as suas aplicações na sua máquina para acessar os seus bancos de dados. Então, o que você colocar aqui, você tem que lembrar que é a senha e o usuário que você vai utilizar nas suas aplicações em modo de desenvolvimento, ok? Então, eu vou colocar aqui root e root. Embora ele diga que é uma senha fraca, para mim não tem problema, porque ninguém vai acessar a minha máquina de desenvolvimento, a não ser eu mesmo. Vou clicar em Next. Nesta parte, ele nos pergunta se a gente deseja manter o MySQL como um serviço do Windows. Eu prefiro manter como um serviço do Windows, assim toda vez que eu starto o meu Windows, o MySQL starta junto. E eu não preciso me preocupar sempre que eu for trabalhar com uma aplicação ou com um sistema de relatórios, ir até o MySQL e startar o serviço, certo? Então, mantenha essa caixa selecionada se você quer manter o MySQL como um serviço do Windows.
O nome do serviço para você então vai aparecer como esse que está listado aqui, MySQL 80, que faz alusão ao MySQL 8, ok? Vou clicar em Next. Agora ele vai aplicar na instalação todas essas opções que você selecionou. Então clique em Execute. Ok, vamos clicar em Finish. Aqui ele diz então que a configuração do MySQL foi completada. Vamos clicar em Next. Nesta janela, ele pergunta se você quer startar o MySQL assim que você clicar no botão Finish. Então, eu vou dizer que sim. Vou clicar em Finish. Ele startou também o MySQL Shell. Então, o MySQL Shell eu não vou utilizar, eu vou fechá-lo. E aqui nós temos o MySQL Workbench. Para você acessar o Workbench, você clica aqui nesta janelinha. Então você clica 2 vezes sobre ela. E vai abrir aqui então a parte de interação de usuário com o MySQL. Se antes dessa tela aparecer uma janela para você, vai ser uma janela pedindo a senha que você criou lá durante o processo de instalação. Então basta você digitar a senha que você vai entrar aqui. Para mim não apareceu, talvez seja porque eu já tinha uma instalação anterior aqui na minha máquina e deve estar então em algum arquivo de cache e ele utilizou essa informação já que era o mesmo usuário e senha que eu utilizava. Eu encerro por aqui. Obrigado por enquanto.